Olá pessoal, tudo bem? O canal Show de Física está de volta. Hoje nós vamos trabalhar mecânica, tá? Mais precisamente o assunto de cinemática vetorial. Nós vamos responder essa questão aí de número 48, que trata da velocidade escalar média e velocidade vetorial média. Então você vai vai ter a oportunidade de compreender a diferença entre essas duas velocidades médias. Vamos analisar. Mas antes disso, não esqueça, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos, tá certo, pessoal? Nós estamos querendo crescer com a nossa quantidade de pessoas inscritas. Vamos lá, vamos chegar lá. Bem, mas também, antes disso, uma outra coisa. Vamos à nossa vinheta aí, marcianos. Solta a vinheta! Vamos lá, pessoal. Então, a nossa resolução. Essa vinheta aí é legal demais, né? Pois vamos lá. A questão nos diz o seguinte, a questão número 48. Diz que a partícula sai do ponto A no instante zero, tá? E ela se desloca nessa trajetória até o ponto B, quando chega aqui no instante 3 segundos. Depois daqui, ela se desloca para o ponto C, quando chega lá no instante 5 segundos, tá? E ele faz esse trajeto, isso aqui representa realmente a trajetória da partícula, tá? Aqui é a trajetória da partícula, enquanto que o gráfico mostra aqui como varia a velocidade escalar da partícula, tá? No instante zero, ele tem velocidade nula, parte do repouso, depois acelera até o instante 2, no instante 3, que ele chega no ponto B, no instante 3, ele está com essa velocidade aqui, de 4 metros por segundo, e no instante 5 vai retardar o movimento, frear e chegar no instante 5 no ponto C. Então, o gráfico da velocidade escalar da partícula, tá bom? Então, o que a questão perguntou? Ela nos pede o seguinte, na letra A, ela nos pede o módulo da velocidade escalar média. Velocidade escalar média. E na letra B ele quer, botar aqui, na letra B, ele nos pede a velocidade, o módulo da velocidade vetorial média. Tá? Então, olha só, vamos logo diferenciar a seguinte ideia. A velocidade escalar média, ela é dada pela razão entre o módulo do deslocamento escalar, que é o ΔS, sobre o intervalo de tempo, tá? E a velocidade vetorial média, ela é a razão entre o módulo do vetor deslocamento e o intervalo de tempo. Agora, o que é esse vetor deslocamento? Ora, nós comentamos aí na nossa aula teórica. Esse vetor deslocamento vai ser o vetor que liga direto o ponto de partida ao ponto de chegada, sem importar por onde o objeto se locomoveu, não importa por onde ele passou, tá certo? Já na velocidade escalar média, que eu preciso do deslocamento escalar, eu preciso saber por onde o objeto andou, ou seja, todo o deslocamento escalar dele, tá bom? Então vamos resolver. Olha só, eu preciso então, para calcular a velocidade escalar média, preciso do deslocamento escalar do móvel que ocorreu em um certo intervalo de tempo. Tá? Esse deslocamento escalar, veja só, se ele nos deu o gráfico da velocidade versus tempo, eu posso calcular a área da figura. Lembre-se que no gráfico de velocidade pelo tempo, a área nos fornece o deslocamento escalar. Estão lembrados disso? Então, de 0 a 3 segundos, quando ele saiu de A e chegou a B, essa distância que ele percorreu, eu descubro, olha só, pela área desse trapézio aqui. Você tem um trapézio, tá? Então vamos calcular a área desse trapézio. Vamos chamar aqui a área 1, a área desse trapézio, tá certo? Então, como é um trapézio, vai ser o quê? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, ok? Quem é a base maior aí da figura? Ó, 3. Então você vai ter 3 mais. Quem é a base menor? Essa medida daqui, olha só, de 2 para 3 eu tenho 1. Base maior mais base menor. Quanto é a altura? A altura é 4 sobre 2.
Então daqui eu tiro que esta área 1 vai ser 4 vezes 4, 16, dividido por 2 vai dar 8, tá? Como é deslocamento escalar, eu vou dizer que o ΔS1 é igual a 8 metros. O deslocamento escalar 1, tá bom? Vamos agora calcular o que ele percorreu de B para C. No trecho de B para C, o quanto foi que ele andou aqui? Eu descubro pela outra área, né? Eu vou descobrir usando a outra área. Esta área aqui, olha só, a área que eu estou achuriando de vermelho. Tá? Nessa área aí, deste outro trapézio, vamos fazer aqui, vamos chamá-la de área 2. Essa área 2 também é a área de um trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, né? A área de um trapézio. Então, nós vamos ter que a área 2 será igual, vamos lá, base maior de 2 para 5, eu tenho, ou de 3 para 5, eu tenho 2. Mais a base menor, só essa medidazinha lá, que é de 3 para 4, eu tenho 1. Vezes a altura é esse 4, dividido por 2, tá certo? Então daqui eu vou tirar, que eu tenho 3 vezes 4, 12, 12 dividido por 2 vai dar 6 metros, será quem? O nosso ΔS2, né? ΔS2 é 6 metros, ou seja, por ali, por esses cálculos, nós descobrimos que o móvel andou aqui no primeiro trecho, daqui para cá, ele andou 8 metros, certo? E depois ele andou daqui para cá, ele andou 6 metros. Teve um deslocamento de 6 metros. Vamos botar aqui o vetorzinho, olha só. Andou 6 e esse outro aqui, esse vetor, ele andou nessa trajetória, ele andou 8. Andou 6 e andou 8, ok? Sabendo disso, vamos calcular o nosso deslocamento escalar total. Vai ser quem? A soma, né? Eu vou ter o 1 mais o 2, então 8 mais 6, dividido pelo tempo total. Quanto tempo demorou tudo isso? 5 segundos. Então 8 mais 6, nós vamos ter, 8 mais 6 dá 14, né? 14 dividido por 5, certo? 14 dividido por 5, vamos ter que a velocidade média será igual, 14 dividido por 5 vai dar 2,8, né? Porque 2 vezes 5 é 10, 8 vezes 5, 40, isso. Então nós vamos ter 2,8 metros por segundo de velocidade escalar média. Olha só, velocidade escalar média, porque eu peguei o deslocamento escalar e dividi pelo tempo. Tá certo, pessoal? Então, sabendo disso, vamos agora calcular a velocidade vetorial média, aproveitando aí parte desse quadro. Vamos lá. Vamos lá, então. Nós calculamos a velocidade escalar média, você viu que é ΔS por ΔT, e deu o valor de 2,8 metros por segundo. E a velocidade vetorial média vai dar o mesmo valor? Olha só, com certeza que não. Só teria uma situação em que daria o mesmo valor. Qual é? Se o movimento fosse feito em trajetória retilínea, em uma única direção. Aqui nós vemos que é feito em trajetória retilínea, mas em duas direções. São direções perpendiculares. Ele sai de A para B e depois vai de B para C. Aí nesse caso, se tem, né, digamos, uma mudança de direção, não vai ter o mesmo deslocamento vetorial, não é igual ao escalar, o ΔS, então a velocidade vetorial média também não será igual. Percebe a diferença? Com certeza, aqui no canal O Show de Física, você sabe, nós elucidamos a física, nós vemos mais coisas, tá certo? Então lembre-se disso, não esqueça. Bem, vamos lá. Agora vamos calcular a velocidade vetorial média. Veja só, para calcular a velocidade vetorial média, como é que ela é definida? Velocidade vetorial média, o módulo dela vai ser o quê? O módulo do vetor deslocamento, vou chamar de ΔR por ΔT, ou então eu poderia chamar de D, o módulo do vetor deslocamento pelo tempo. Isso aí não importa, tá? É só você saber que é um vetor e trabalhar como tal, tá bom? Então, o vetor deslocamento, qual é o vetor aqui? Ora,
O vetor deslocamento é aquele vetor que liga o ponto de partida do objeto, ó, ao ponto de chegada. O ponto de partida ao ponto de chegada. Esse é o vetor deslocamento. Vamos chamá-lo de D. Esse é o vetor deslocamento. Perceba aí, o vetor deslocamento vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá? Não nos preocupamos aí em saber por onde o objeto passou. Não importa. O vetor deslocamento ou o deslocamento vetorial, que é o ΔR ou D, ele é aquele vetor que liga a posição de partida até a posição de chegada do objeto em seu deslocamento. Não importa por onde ele passa, beleza? Lembre-se disso. É a física, tá bom? Bem, sabendo disso, como é que eu calculo esse vetor deslocamento? Ora, podemos usar o teorema de Pitágoras. Vai ser o quê? O deslocamento ao quadrado será 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Certo? Então, vamos ter que o deslocamento ao quadrado vai ser 64 mais 36. Ou seja, o deslocamento vai ser a raiz quadrada de 100. Então, o deslocamento terá um módulo de 10 metros. Tá? Então, ele se deslocou 10 metros. Perceba que na letra A, o objeto se deslocou 14 metros, ele andou 8 numa direção e 6 na outra direção, foi 14. Isso aí é o ΔS. Nós agora estamos calculando o vetor deslocamento. Olha a diferença, vetor deslocamento. Tá certo? Bem, sabendo disso, o módulo do vetor velocidade média, ele será igual a quê? O módulo do vetor deslocamento deu 10 e o tempo que se passou foi quanto? 5 segundos. Daqui eu tiro que 10 dividido por 2 vai dar 2 metros por segundo. Então, esta é a velocidade vetorial média em módulo. O módulo da velocidade vetorial média, tá certo, pessoal? Então, veja aí. Perceba também que na nossa aula teórica nós havíamos comentado isso. Nós tínhamos dito que se o deslocamento ele não for um deslocamento, digamos, só em uma linha reta em uma única direção, se não for assim, se tiver pelo menos uma mudança de direção, então o módulo do vetor deslocamento vai ser menor do que o módulo do ΔS. E a velocidade vetorial também vai ter um módulo, um valor menor do que a velocidade escalar média, tá bom? Então lembre-se disso, é o que nós fazemos aqui no canal, o Show de Física. Entenderam a questão, pessoal? Então está aí, ó, velocidade vetorial média deu 2 metros por segundo e a velocidade escalar média na letra A, nós já vimos, deu 2,8 metros por segundo. Beleza? Então é isso aí, um forte abraço a todos, continue assistindo nossos vídeos, dê seu like, ative o sininho e compartilhe nossos vídeos, tá ok, pessoal? Até logo, até a próxima, até o próximo vídeo. Um abraço.